Olá, eu sou a Carla Benevides e nesta edição do programa Argumento nós vamos conversar com o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná. Ele foi o relator do projeto que prevê a participação de um representante da sociedade civil na CONITEC, que é o Comitê Nacional de Incorporações de Tecnologias do SUS. Essa proposta já foi aprovada pela Câmara, pelo Senado e agora aguarda a sanção da Presidência da República. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. É um prazer, Carla, estar aqui, sempre à disposição. É importante ter esse espaço para a gente explicar alguns projetos, inclusive esse, que parece muito técnico, mas no fundo é muito simples. Pois é, então explica para a gente, senador, quais os benefícios que um representante da sociedade civil pode trazer para a sociedade em termos de incorporação de novos medicamentos, novas pesquisas, ao participar da CONITEC. Olha, a CONITEC, né, que você adiantou, é um órgão dentro do Ministério da Saúde que decide sobre a incorporação de novos medicamentos ou tratamentos na rede pública de saúde, no SUS. Um medicamento, por exemplo, é aprovado primeiro pela Anvisa, que diz, tem eficácia, mas depois da decisão se ele é incluído ou não, é da CONITEC, Ministério da Saúde. E o grande problema é que muitas vezes há uma reclamação de falta de incorporação de novos tratamentos, de novos medicamentos, pelo Poder Executivo, pela CONITEC. Esse projeto, que aliás foi de autoria da minha esposa, né, a deputada federal Rosângela Moro, e por isso eu até tive muito orgulho aqui de poder relatá-lo, ele simplesmente estabelece que para a incorporação de novos medicamentos ou novos tratamentos, vai ser chamado na CONITEC um representante de uma associação representativa dos usuários do sistema de saúde. Então vou dar um exemplo. Se vai discutir sobre a incorporação de um medicamento para tratar os rins, uma doença renal, vai chamar um representante de uma associação nacional dos doentes de rim. Se for para incorporar um novo medicamento ou um novo tratamento para câncer, vai ser chamado um representante dos usuários das pessoas, né, que sofrem com câncer, normalmente vinculado ali a um órgão específico ou uma patologia específica, com voz e com voto. Qual que é a ideia principal? É dar a essas pessoas a possibilidade de serem ouvidas dentro da CONITEC, que é um órgão técnico, mas elas vão poder falar e colocar a perspectiva de quem mais precisa do tratamento ou do medicamento, ou seja, as pessoas que precisam, as pessoas que estão doentes. Então é um projeto muito positivo, né? Acredito que vai gerar um aprimoramento do atendimento à saúde aqui no Brasil, e principalmente vai conferir maior legitimidade à CONITEC na medida em que os usuários do sistema de saúde vão ser ouvidos. Então essa pessoa ela seria escolhida a partir de uma decisão do medicamento que está sendo analisado, ou seria uma participação efetiva com assento fixo? Como seria isso? É um assento na CONITEC com voto e com palavra, mas vai variar pela especialidade ou patologia. Então, por exemplo, doença cardíaca, vai se buscar uma associação nacional representativa das pessoas com problemas cardíacos. Daí vai decidir sobre aquele tratamento, aquele medicamento para a doença cardíaca, com voz e voto. Se for por uma doença rara, por exemplo, que é um grande problema de falta de incorporação de medicamentos, vai se chamar uma associação representativa daquela doença rara específica. Então é um cargo rotativo, né? E vai mudar a cada tipo de deliberação. Se é para aquela doença, é a associação X. Se é para uma doença diferente, associação Y. E assim vai dar vez e voto a essas pessoas. A gente reclama muito, né, hoje em dia, de que faltam medicamentos, falta incorporação de novos tratamentos. Isso acaba gerando uma judicialização excessiva, que é ruim para o sistema de saúde, porque acaba sendo muitas vezes uma solução arbitrária e apenas para alguns pacientes específicos que têm acesso à justiça. Então agora vai se poder decidir isso com a informação vinda e com os argumentos vindos dos usuários do sistema de saúde. Vai aproximar então a sociedade, os doentes, né, quem representa os doentes, dessas decisões que às vezes são muito técnicas e às vezes até burocráticas, mas e que não estão tão alinhadas, às vezes tão próximas da sociedade. Seria? Certamente, às vezes o Ministério da Saúde está lá, ele está preocupado com o custo, com o orçamento, e ter a possibilidade de ouvir alguém que padece da doença ou que precisa do tratamento, precisa do medicamento, pode sensibilizá-lo e até possibilitar que seja proferida uma adesão melhor. Porque às vezes tem algumas doenças, por exemplo, doenças raras, por exemplo, às vezes a pessoa não tem o tratamento ou medicamento específico na rede pública de saúde ali à disposição.
mas aí acaba se disponibilizando um medicamento de eficácia inferior. E aquilo gera um grande prejuízo, não só para a vida da pessoa, mas um custo enorme ainda para o sistema de saúde que tem que cuidar dos efeitos colaterais. Então é importante que a Conitec possa proferir uma decisão com o maior nível de informação possível. E, no fundo, quem pode falar mais sobre isso são exatamente os representantes das associações representativas dos usuários do sistema de saúde, segundo a especialidade ou patologia envolvida. O que motivou a apresentação dessa proposta? Sei que o senhor foi o relator, mas como a sua esposa foi a autora, houve uma procura dos doentes, dessas associações, se sentiam não representados nas horas dessas decisões? Certamente, mas aqui é importante destacar também que a minha esposa, ela é deputada federal hoje, né, a Rosângela Moro, mas ela tem um passado de atuação nessa área. Então, ela foi, por mais de 10 anos, procuradora nacional da Federação das APAES. Né? Então, pessoas com deficiência que precisam de tratamentos e medicamentos específicos no SUS, muitas vezes não encontram. E também foi advogada de várias associações de pessoas com doenças raras que têm a mesma dificuldade. Então, desde essa época, ela já tinha essa inserção nesse meio e vivenciava o drama dessas pessoas, que muitas vezes procuram o SUS e não encontram o tratamento correspondente às suas necessidades. Mas é importante também aqui destacar, Carla, que vai muito além de pessoas com deficiência ou pessoas com doenças raras. Por exemplo, câncer. Câncer, a todo momento estão sendo desenvolvidos novos medicamentos, novas drogas, e muitas vezes falta a incorporação deles no sistema de saúde. Todos nós, infelizmente, estamos sujeitos a desenvolver alguma espécie de tumor maligno, câncer, ou uma doença cardíaca, ou uma doença específica. Então, também essas pessoas têm direito de estar representadas, não é só para doenças raras ou para pessoas com deficiência. Então, eu vejo um projeto muito positivo, foi muito bem acolhido pelas associações, várias dos usuários do sistema de saúde, e teve aqui uma aprovação praticamente unânime na casa, tanto na comissão como no plenário, assim na Câmara como no Senado. É um projeto tão bom, né, que a gente fica se perguntando às vezes assim, poxa, mas por que não tinha isso antes? Entendeu? Mas às vezes precisa ter, não, como exemplo, uma pessoa com expertise lá da minha esposa, vamos colocar isso aqui no papel e vamos colocar para tramitar, para ser aprovado. E eu, na verdade, não sou especialista na área, né? Não é exatamente o setor que eu atuo mais próximo, mas eu vivenciei essa luta da minha esposa em defesa dessas entidades, né? Durante o período que ela não era deputada e agora. Então, eu peguei esse projeto, né? Me comprometi com ela, vou trabalhar aqui para ser aprovado. Tive o grande apoio, vou colocar aqui, do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, né? Antes, quando ele era na CCJ, e agora quando ele está no Senado. E, por sorte, também agora, na CCJ da presidência, nós temos um médico, né, que é o senador Otto Alencar, que também teve a sensibilidade para botar esse projeto prioritariamente na votação. Eu tenho certeza, né, dificilmente vou me enganar nisso, que ele vai ser sancionado, não vai sofrer veto do presidente da República. Talvez sofra um veto em um dispositivo apenas ali do prazo de regulamentação, mas uma questão menor. Porque tem uma discussão jurídica, se pode ser fixado um prazo na lei, porque é uma lei que não é da iniciativa do Executivo. Mas esse é um assunto daí, uma questão de menor importância. O cerne do projeto não deve ser vetado. Senador, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e volte sempre. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui. E, assim, as pessoas me conhecem, né? Eu sou um senador muito vinculado aos temas do combate à corrupção, que é um tema difícil hoje nesse governo Lula, e também da segurança pública, que é um problema crescente. Mas a gente também está lidando com os outros temas, né? E aqui nós temos um exemplo. A saúde não pode ser negligenciada, e as vozes de todos os afetados por essas decisões cruciais de incluir ou não o medicamento na rede pública de saúde, essas vozes têm que ser ouvidas, essas vozes têm que contar voto nos órgãos administrativos que decidem, muitas vezes, questões de vida e morte dessas pessoas. Assim a gente vai ter um sistema mais legítimo de deliberação dessa temática. Tá certo, senador. Obrigada mais uma vez. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv, ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.